Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, com a graça de Deus aqui, nós iniciamos mais um momento de oração, mais um momento de partilha da palavra de Deus e temos a alegria de ter você, sim, tua presença aqui, aonde nós queremos então rezar, agradecer a Deus pelo início desse dia, pela nossa vida, né, que aqui está. Por isso, né, que a gente pede que o Senhor abençoe a cada um de nós. E o que é que eu peço nesse instante? Eu peço que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a tua casa, sua vida, sua família. Por isso, eu desejo que você tenha um bom dia, desejo que você tenha um dia abençoado, cheio da graça, cheio da presença de Deus. Peço ao nosso bom Deus que Ele te acompanhe cada vez mais. E te acompanhando, eu sei que muitas coisas a mais na tua vida irão acontecer. Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E juntos a gente vai olhar para a palavra de Deus hoje, não somente para a palavra de Deus, mas a gente vai ver, né, o quanto Deus também vai conduzindo a nossa vida, vai nos colocando diante de Deus, e assim a gente vai celebrando um dia após o outro. Que o seu dia seja abençoado, que o seu dia seja próspero, que você também hoje, né, de Deus, receba tantas coisas boas e tantas coisas bonitas, e não somente a receber, né, mas que você também consiga ser esse instrumento de Deus, na vida de alguém, e que você hoje, com o seu jeitinho de ser, você leve o amor e a presença de Deus a quem precisar. Por isso, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você quiser compartilhar esse momento de oração, se você quiser marcar alguém, sinta-se à vontade. Porque nós vamos agora, né, nesse instante, a gente vai olhar a palavra de Deus, a gente vai rezar e vamos pedir o dom do Espírito Santo para nós, para a nossa casa, para a nossa vida, e com certeza o Senhor vai conduzir muito a nossa vida. Ele vai conduzir muito a nossa vida. Ele vai se colocar na frente de cada um de nós. Reze junto comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esta oração, pedindo o dom do Espírito Santo, que esta oração pedindo a presença do Espírito Santo na nossa casa e na nossa vida, seja o combustível para você bem viver esse dia e para você seguir em frente. Com o sinal da Santa Cruz, nós vamos consagrar a nossa vida. Com o sinal da Santa Cruz, nós vamos colocar diante de Deus aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nós queremos bem. Com o sinal da Santa Cruz, a gente vai pedir que o Senhor conduza cada vez mais a nossa vida. Com certeza hoje você tem alguma intenção em especial. Talvez você tenha uma pessoa que você quer rezar por ela. Talvez tenha alguma situação que você tem no seu coração. Talvez é um projeto, não sei. Sempre a gente tem alguma coisa a mais no nosso coração. Então, traga no seu coração nesse instante. E com o sinal da Santa Cruz, vamos pedir que Deus chegue até tudo isso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
E eu desejo a você, eu desejo a sua casa, eu desejo ao seu ambiente de trabalho, mas principalmente eu desejo tudo aquilo que está no teu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no seu grande amor. Bendito seja Deus que hoje os teus olhos, os nossos olhos abriu para esse dia. E não somente isso, bendito seja Deus que está te chamando para uma missão. Sim, hoje o nosso bom Deus, Ele te chama para uma missão maravilhosa. Você já se perguntou qual é o motivo do teu nascimento? Você já se perguntou qual é o motivo para você estar vivo hoje? Você já se perguntou o que Deus espera de você? Olha, Deus espera muito de você. E Deus coloca na tua vida, sabe, uma esperança muito grande. Deus quer te acompanhar e quer te acompanhar cada vez mais. Por isso que nós vamos agora, então, olhar a palavra de Deus, né? Olhar a palavra de Deus que ela é forte hoje. Hoje a igreja celebra o dia de São Sebastião e a igreja hoje também tem a graça de celebrar o evangelho do chamado, né? Para que será que Jesus chamou 12 discípulos? Qual foi o motivo de Jesus chamar 12 discípulos? A gente deve se perguntar isso, mas acima de tudo, foi porque Jesus precisava deles para uma missão muito grande. O evangelho de hoje é Mateus, aliás, Marcos, né? Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19. Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e depois para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E esta palavra de Deus que nós colocamos aqui no nosso coração, ela hoje, né, esse evangelho que nós vamos começar a meditar, começar a olhar e começar a colocar no nosso coração. Ele hoje nos traz algumas coisas que a gente vai levar sempre para a nossa vida. Sabe? Sempre para a nossa vida. E aqui eu quero começar esse momento de reflexão, esse momento de oração aqui, lembrando mais uma vez. Me perdoe me voltar lá no começo do nosso momento de oração, mas eu aqui preciso lembrar. Eu aqui preciso lembrar do motivo da tua existência neste mundo. Se você me permite, né? Se você me permite, eu preciso dizer a você, né? Teu nascimento, a tua vida, a tua presença nesse mundo
Sabe, o teu nascimento, ele é muito querido por Deus. E Deus, quando permitiu que, através do teu pai e da tua mãe, você viesse a este mundo, Ele te trouxe, sim, com uma missão maravilhosa. Ó, cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem uma missão. Nós temos uma missão muito bonita neste mundo. Nós temos uma missão maravilhosa. Olha, meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que você está. Não sei como é que foi tua semana, né? Nós estamos chegando praticamente no final de uma semana. Não sei como é que começou o teu ano. Eu não sei como é que você está. Mas aqui eu tenho que te lembrar uma coisa muito importante. Tu és um filho e tu és uma filha muito amada por Deus. Hoje a gente está vendo um evangelho que conta o chamado de 12 apóstolos. Mas aqui eu preciso voltar no tempo e lembrar que o teu primeiro chamado foi a vida. Então, eu gostaria que você tomasse cada vez mais posse desta realidade e desta bênção. Tu és uma filha amada por Deus. Tu és um filho amado por Deus. Sabe, isso muda tudo. Isso muda tudo. Não importa, né, aonde você nasceu, como você nasceu, sabe, não importa, porque a gente sabe que quando nós colocamos amor, né, quando nós colocamos amor nas coisas, todas as coisas elas dão certo. Você sabe que o amor, ele é o primeiro ingrediente para a nossa vida dar certo e para você dar certo. Então você é o primeiro que vai se amar e você vai olhar cada vez mais para a tua vida e você vai amar a tua vida. Você precisa amar a tua vida, a tua história. Sabe, e é isso que eu gostaria de pedir para você, porque se você não se cuidar, sabe, se você não se cuidar, quem é que vai cuidar de você? Sabe, se você não se amar, quem é que vai te amar? Sabe, se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar? Então, o primeiro chamado que Deus fez para você, e aí, foi a tua vida. Foi quando Deus olhou para você e disse, sim, eu te quero neste mundo. Eu te quero neste mundo porque eu tenho um amor muito grande para com você. E é por isso que você vai viver a tua vida sempre te querendo muito bem. Ah, talvez aconteceu uma ou outra coisa que não precisava ter acontecido. Aconteceu. Quem de nós já talvez não passou por isso, por aquilo? Quem de nós? Quem de nós talvez, se pudesse voltar lá atrás, não pegaria uma direção diferente? Tudo bem, faz parte, mas isso não muda nada. Isso não muda nada. Então a gente olha e agora a gente entra um pouquinho mais dentro deste evangelho. Esse evangelho começa dizendo que naquele tempo Jesus subiu ao monte. Jesus subiu para rezar, porque ele precisava tomar uma decisão muito importante, muito importante. Então, Jesus subiu ao monte para rezar. E a oração, ela faz bem para Jesus. Ela faz bem para Jesus. E a oração também faz bem para você. Subir ao monte, tá? E aqui, mais uma vez, o padre vai pegar no teu pé. Subir ao monte significa que eu preciso ir na igreja. Não precisa viver todo dia na igreja, mas eu preciso ir na igreja. Eu preciso ir na igreja. Eu preciso amar a minha comunidade. Não vou na igreja por causa do padre, por causa da música. Não, eu vou na igreja porque ali eu tenho a oportunidade, inclusive, de comungar, de receber materialmente toda a força que é Deus, que é Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Então olha só, Jesus, ele rezou. Se você ainda não saiu para o trabalho, daqui a um pouco talvez você vai trabalhar. Talvez você vai trabalhar em casa, com os teus afazeres, que sempre é tanta coisa para fazer. Talvez no teu espaço de trabalho, lá na empresa, lá aonde você, e também tira o teu, o pão nosso de cada dia, talvez você vai fazer tantas outras coisas. Então,
a gente sempre deve rezar para as coisas darem certo. A gente sempre deve colocar Deus, né, para que as coisas deem certo. Sabe? A gente sempre pode colocar Deus, e aí a gente aprende, né? Que quando a gente coloca Deus, o melhor sempre vai acontecendo. Né? A gente rezava ontem, você se lembra do refrão de ontem? Né? Aonde Jesus está, todas as coisas caminham para o bem. Todas as coisas dão certo. Então hoje Jesus subiu ao monte, rezou e depois ele escolheu quem ele quis. Quem ele quis. Quem é que Jesus quer hoje, aqui e agora? Você. Você que está escutando, você que está rezando. Jesus te escolheu. E olha só, e eles foram até ele. Então, meu irmão, então minha irmã, sempre vá ao encontro de Jesus. Vá ao encontro de Jesus porque Ele está te chamando, Ele te quer bem, Ele quer te fortalecer, Ele quer, sabe, fazer com que as coisas deem certo na tua vida. Sabe, Ele quer te fazer bem. Então Jesus designou 12 para que ficassem, né? Para que ficassem com Ele. Para que ficassem com Ele. Qual é a primeira missão de um apóstolo, de um discípulo de Jesus? Não é sair por aí que nem um louco com a Bíblia debaixo do braço, achando que vai salvar tudo. Não, não. Não é nada disso. A primeira missão de quem Jesus chama é ficar com Ele. Olha como é lindo, né? Então Jesus designou 12 para que ficassem com Ele. Para que ficassem com Ele. O que significa ficar com Jesus? O que significa ficar com Jesus? Significa descansar com Jesus. Sabe? Significa entregar aquilo que está acontecendo na nossa vida. Coisas boas ou coisas difíceis. Ficar com Jesus é fazer companhia. Ficar com Jesus é beber na fonte, né? Direto da fonte, água limpa, pura, né? Alimento puro, verdadeiro. Ficar com Jesus significa abrir nosso coração e permitir que Ele transforme, que Ele cure, né? Então, olha só, primeira missão nossa é estar com Jesus. E quando a gente está com Jesus, sabe aqueles medos que a gente tem? Sabe aquelas feridas que não estão curadas? Sabe aqueles traumas? Sabe aquele desejo, aquele projeto, aquele planejamento, aquele sonho? Sabe? Tudo isso a gente coloca diante dele. E o que é que Jesus faz? Né? Feridas, Ele vai curando. Ele vai curando. Medos, se você tem, Ele vai transformando os medos. Insegurança, se é que você tem isso, Ele vai mudando em segurança. Sabe? Traumas, porque às vezes a gente fica tão decepcionado com algumas coisas, né? Que às vezes a gente acaba achando que não vale mais a pena, que, sei lá, não tem jeito, né? E aí Jesus vai mudando isso. Então, esse ficar com Jesus é deixar o amor de Deus cuidar da nossa vida, de quem está junto de nós. Veja, eu não conheço particularmente todos vocês que estão aqui, mas é bem provável que vocês têm filhos e filhas, alguns de vocês provavelmente, né, têm netos e têm netas, né? Veja, quando um filho que mora fora de casa, ele vem te visitar. Veja, quando você tem um neto ou uma neta, né, que vem, sei lá, passar um dia com o vovô, com a vovó, algo parecido assim. Não é bom? É maravilhoso, né? E aí, o que o vovô faz? O que a vovó faz? O que o pai, o que a mãe faz quando tem, né, um filho junto? Do bom e do melhor, né? Conversa, sente como é que está, se não está bem, se preocupa, né? Em algumas situações, né, até se gera aquele ciúmezinho, né? Porque, veio o filho, então agora vai ter uma comida diferente, vai ter isso, né? Vai ter aquilo que ele gosta, aquela bebida que ele gosta. O que é isso? Isso é
demonstração de amor, afeto, cuidado e ternura. Então, quando a gente, né, fica com Jesus, né, ele vai fazendo tudo isso. Às vezes a gente não sente, sabe por quê? Porque a gente está tão louco, né? A gente está tão preocupado, a gente está tão pilhado, né? A gente está tão pilhado que a gente acaba, sabe? Que a gente acaba não percebendo esse cuidado. Né? Então Jesus, né? Ele vai, né, te chamando para você ficar um pouquinho com Ele. E quando a gente fica, né, com alguém, a gente sempre absorve tanta coisa boa, né? Veja, o filho volta para casa, não tem aquele costume, às vezes, né, que a mãe e o pai, né, enche o filho de coisa, ó, leva isso, leva aquilo, leva para tua casa, né? Às vezes, né, volta para casa tão feliz, né? É isso que Jesus vai fazendo na nossa vida quando a gente tira um tempo para ficar com Ele. Primeira missão, estar com Jesus, ficar. Depois, olha o que Jesus faz, né? Depois, para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Tá? Vamos olhar isso. Jesus nos envia depois desse contato, depois de nos fortalecer, depois de encher nosso coração de coisas boas, de força, para pregar. E o que é que nós vamos pregar? Né? E o que é que nós vamos pregar? Nós vamos pregar muitas coisas boas. Né? Sabe, a gente vai pregar com o nosso sorriso, a gente vai pregar com um bom dia, a gente vai pregar fazendo o bem, a gente vai pregar tendo paciência, a gente vai pregar e quando a gente puder ajudar alguém, né? Não se preocupe se esse alguém vai reconhecer ou não, se esse alguém, né, vai ser grato ou ingrato, não esquenta a cabeça com isso. A gente vai transmitir ao outro aquilo que foi nos dado por Jesus. A gente vai pregar, a gente vai levar a mensagem, o amor de Deus. Por isso que de vez em quando, né, eu peço para você que, compartilhe esse momento lá na tua linha do tempo. Às vezes somente com o teu dedinho, né, que vai lá e compartilhar esse momento de oração, você está pregando. Você está pregando. Não precisa botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a praça. Não precisa pegar um microfone na igreja e falar. Às vezes, né, basta, né? Olha quantas pessoas a gente atinge todos os dias aqui, né? Com esta pregação. Daqui uns dias eu vou estar disponibilizando, não para todos aqui, porque eu não tenho contato de vocês, mas todos os dias eu gravo o programa A Hora da Ave Maria, e a gente publica, inclusive, nas redes sociais, né? E quem sabe você pode ir lá copiar o link e passar para alguém. Junto com Nossa Senhora, a gente vai chegando a tantos lugares, a gente vai compartilhando. Sabe, isso é pregar. É quando a gente leva a mensagem de Deus para alguém. E às vezes, o que esta pessoa apenas precisa escutar é: Deus te quer bem. Ou, tudo vai dar certo. Ou, né? Vou rezar por você. Pronto, às vezes não precisa mais do que isso. E aí você está pregando. Para pregar com autoridade. E com autoridade você vai expulsar os demônios. E aqui, expulsar os demônios não é expulsar o bicho feio, né? Nossa, apareceu o bicho feio na minha frente. Não. O que são os demônios hoje, né? É tudo aquilo que impede a vida. É tudo aquilo que impede a vida de dar certo. Sabe? É tudo aquilo que está ali para atrapalhar a nossa vida. É tudo aquilo que tira a força. Eu não sei se você já teve algum dia que talvez você não teve forças. Né? Às vezes isso acontece comigo, sabe? Às vezes o dia é tão pesado, às vezes é tão pesada a vida que a gente parece, né, que a energia, parece que a força some, né? E aí a gente precisa falar de Jesus para quê? Para que aquele cansaço, para que aquele desgaste, para que isso seja mudado pela graça e pela presença de Deus. Sabe, quando a gente vê uma pessoa triste, né? Tem um
motivo para ela estar triste. E aí a gente precisa pregar, né? Quantas pessoas hoje estão pessimistas? Olha, eu tenho me assustado com pessoas, com o número de pessoas, alguns adolescentes, jovens, né? Que se cortam, que às vezes dizem assim, não tenho razão para viver. Esses são os demônios que a gente precisa expulsar com a autoridade de Jesus. Quantos casamentos em crises, né? E às vezes, né? Qual é o demônio que precisa ser expulsado de alguns casamentos? Qual é o demônio? Ei, vamos acalmar um pouquinho, não vamos brigar tanto. Passou, eu perdoei para a virada, vamos para frente, eu quero estar contigo, né? Olha, quantos filhos, e aí muitos de vocês aqui têm filho, têm filha, têm netos, netas, né? Olha, né? Olha quantas tentações o mundo tem colocado diante do teu filho, da tua filha, diante do teu neto, da tua neta. Só vou falar só uma tentação que o demônio tem colocado diante deles. Uma vida sem Deus. Para que igreja? Para que rezar? Para que ir na missa? Para que buscar a Deus? Estou falando bobagem? Eu acho que não. Penso que não. E aí quando o demônio tira nossos filhos, nossos netos da igreja, pronto. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer com esta vida tão preciosa que você cuidou tão bem, né? E aí vem o nome, né? Simão, que deu o nome de Pedro, Tiago, João, né? André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, sabe, né? Judas Iscariotes, esses são os nomes. Hoje é o teu nome. Hoje você poderia, né? Hoje você poderia dizer assim, olha, Jesus me chamou. Jesus me chamou primeiramente para eu estar com Ele. E aí eu já falei o que é estar com Jesus, né? Lá no comecinho. Mas depois para pregar com autoridade. Ei, hoje é você. Hoje é você. Uma pena, né? O final do Evangelho diz assim. E Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Aquele que depois o traiu. Ou seja, aquele que não conseguiu dar o passo. Aquele que ficou preso aos seus vícios, às tentações, aos seus medos. Infelizmente não conseguiu dar o passo. E quando não consegue dar o passo, não se é feliz. Então, meu irmão, minha irmã, o padre já falou bastante aqui, né? E demais. Mas olha só. Então a gente começa esse dia com uma certeza muito bonita. Você, sim, você que está rezando aqui, você é um grande presente de Deus. Deus te ama e te quer bem. Jesus está te chamando para passar um momento com Ele. Então, quem sabe nesse final de semana você vai fazer o propósito de ir numa missa. Sim, eu vou numa missa. Eu vou me alimentar. Eu vou passar um tempinho com Jesus. Assim como, né? Às vezes os netos vêm na nossa casa, os filhos vêm na nossa casa, a gente vai visitar um pai e uma mãe. Eu vou tirar um tempinho para estar com Jesus. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus vai me enviar numa missão muito grande. Eu vou transformar vidas. Eu vou continuar transformando este mundo. Eu vou continuar sendo uma luz aonde eu estou. Olha que lindo, né? O Evangelho de hoje. Olha que lindo, né? Quem sabe você depois pode tirar um tempo e rezar, né? Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19. Sabe? E é assim que a gente vai seguindo em frente. Então, vamos agora pedir a bênção de Deus para finalizar, né? A bênção pela intercessão de Santo Antônio, para finalizar este momento de oração, colocar diante de Deus a nossa vida. Mais uma vez, né? Antes de pedir esta bênção, traz mais uma vez no teu coração. O que é que você gostaria que fosse abençoado? Aonde Deus precisa tocar? Aonde Deus precisa agir?
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se não for pedir muito para você, compartilhe este momento de oração agora. Compartilhe e você vai estar sendo um discípulo muito especial de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique bem, fique com Deus e um abençoado final de semana.